Há alguns anos eu viajava com o deputado Ulisses Guimarães. Era uma campanha municipal aqui em São Paulo, a gente estava no banco traseiro de um carro. Então, de repente, no meio da noite, o Ulisses diz assim: o problema é a mulher do político. Aí eu disse: por que o senhor está dizendo isso? E ele contou o seguinte, ele falou: olha, eu vou chegar agora à minha casa, eu vou tentar entrar sem fazer barulho, minha mulher está dormindo, mas não adianta, ela vai acordar e vai perguntar o seguinte: com quem você estava? Aí eu vou dizer, ele disse: ah, sim, aquele que você disse que é ladrão. Ou então, aquele que te acusou disso, daquilo. As mulheres de políticos, eu digo isso também com a segurança de filho de político. Eu vi como é que era o comportamento da minha mãe com o meu pai, que foi prefeito várias vezes. A mulher era uma barreira moral. Agora eu fico muito impressionado com a proliferação de mulheres que são comparsas do marido. E, aliás, várias delas jornalistas. Então, a impressão que se dá é que essas mulheres, sem generalizar, estão mais interessadas em saber qual foi o lucro do dia do que interessadas no comportamento moral. Isso é uma coisa específica de mulheres de política. Hoje, houve as mulheres ficaram menos rigorosas quanto a isso. O que vocês acham? Vamos começar, então, com você. Eu acho que as mulheres sofreram um ataque em massa para que elas fossem deturpadas e se perdessem. Então, acho que é um pouco generalizado. Eu percebo assim, principalmente vendo na minha família, vizinhos, na geração da minha avó que ficava em casa, eram mulheres mais religiosas, que cuidavam ali. Eu lembro muito bem da minha avó minha bisavó, me falando para não roubar. Por quê? Eu tinha pego era uma borracha de um coleguinha. E ela veio me dar uma lição sobre roubo. Eu ia devolver, mas ela veio me dar uma lição sobre roubo. Eu acho que isso foi se perdendo. Eu não sei se por influência da mídia. Eu acho que sim. Talvez seja pela influência da mídia, né? A gente tem uma questão na nossa psique, que é o espelhamento. Quando você vê, por exemplo, uma novela da... Posso falar, emissora? Sim, claro. Quando você vê uma novela da Globo, onde a mulher é a bandida e ela faz aquele chilique danado, dá uns 3 meses, você vai ver um monte de mulher bandida igualzinha fazendo um chilique danado. Por quê? Aí é aquela questão que a Fabi falou lá atrás, referência. Perfeito. Ela pegou a referência naquela personagem da novela porque ela não sabe quem ela é. Então ela começa a imitar o personagem da novela. Assim como a criança vai pegar a referência na princesa da Disney. Eu tenho uma referência muito forte com a Mulan, por exemplo. Uma referência fortíssima. Eu reconheço isso. Perfeito. Então, assim, a gente tem que sempre cuidar, não só a criança, mas todos nós, do que a gente está assistindo. A gente cuida da nossa alimentação ali, mas não cuida da alimentação mental. É quando você vê, você está se comportando de uma maneira que o seu eu antigo iria condenar. Zoe, em 1 minuto, estamos com 5 minutos para terminar. Eu acredito que desde que o mundo é mundo tem esse tipo de mulher. Todo ser humano, tanto homem quanto mulher, tem alguns que são bons, tem tendências a ser mais bons, e outros têm essa tendência a ser ladrão, a ser, enfim, coisas negativas. Agora, em relação ao feminismo, ele sempre coloca a mulher como vítima, a pobre coitada. E um caso muito recente, o do Johnny Depp, por exemplo, onde a mídia, desde o início, condenou o Johnny simplesmente pelo fato de ser homem. Arranharam a imagem dele, mesmo que agora tenha sido comprovado que a mulher é doida, que a mulher inventou tudo e que a mulher é a culpada, mesmo assim, a imagem dele já foi arranhada. E lá na frente vão usar isso contra ele, mesmo todo mundo sabendo que não foi bem assim como tudo aconteceu, que não foi ele o culpado e não era ele o criminoso e sim a mulher. Mas desde o início, a mídia o colocou como culpado e a menina, a moça, como a pobre doncela, né, que era atacada e vítima do homem opressor. Então, o movimento feminista tende a fazer isso, a vitimizar a mulher por menos vítima que seja,
porque muitas vezes a vilã da história é a mulher, e não é recente, não é da TV Globo, é desde que o mundo é mundo. Homens e mulheres têm tendências a serem bons e a serem ruins. Cabe a cada um escolher o caminho que quer seguir. Fabi, 1 minuto. Eu não vou entrar nessa esfera de Johnny Depp ou vítima ou não vítima. O que eu sei é que, através do meu trabalho, eu dou palco e eu dou voz para mulheres que são honestas, que fazem o bem, que transformam o mundo através de seus trabalhos positivamente, que merecem ser aplaudidas, que são mulheres que eu admiro, mulheres que não estão aí enchendo a cabeça das outras pessoas com baboseiras, não estão aí deprimindo uma sociedade através de filtros e estereotipos que não existem, que é o que todo dia aparece aí no rol das redes sociais, que faz um mal danado. Então parem de se envenenar com redes sociais que façam mal, consumam conteúdos bons que falem sobre pessoas que fazem o bem. Bárbara, você encerra. Tá, 1 minuto, né? Eu acho que a referência é realmente muito importante. Acho interessante a Juliane ter comentado isso, porque olha só a questão da referência não visual. A minha filha também não é oriental, e a princesa dela favorita é a Mulan. É a referência emocional que ela pegou ali. Então, acho que nem sempre a gente está tratando de uma coisa estética. E sim, nós mulheres estamos com uma preocupação moral muito grande, porque o nível de coisas imorais chegou num auge tão intenso que a gente teve que sair da zona de conforto de falar, pera, você passou um limite, e esse limite geralmente é estabelecido pela mulher, porque a gente tem, querendo ou não, vocês são mulheres em casa, vocês que estão nos assistindo têm mulheres em casa, e eu falo isso sempre, a mulher é o equilíbrio da casa. Porque é só você medir. O dia que a mamãe acordar brava, a harmonia da casa é uma. O dia que a mamãe acorda feliz, a harmonia da casa é outra. Então, assim, mamãe feliz, casa feliz. Então, assim, nós somos um pilar moral até dentro da nossa própria casa. E o negócio está tão pesado que a gente agora estamos retomando a nossa voz numa nova perspectiva, respeitando sempre o debate. Tá tudo certo.